Olá, amigos designers! Meu nome é José Augusto e esse é seu canal 3 Designer. E hoje nós vamos falar de... Este é o primeiro vídeo do nosso canal 3 Designer e vamos falar muito de CATIA, Blender, DraftSign, PowerPoint, modelos 3D e, é claro, vamos falar muito de designer e as aplicações desse software nesse segmento. Mas primeiro, antes de começar os tutoriais, precisamos entender a diferença entre os modelos 3D, suas aplicações e os softwares. Nos últimos anos, a palavra 3D vem se tornando cada vez mais utilizada na maioria dos segmentos, devido à sua grande utilidade, trazendo dinamismo e realidade nos vários tipos de projetos, desenho e simulações, porque você está vendo o que você está fazendo em tempo real, então isso é muito importante com essa tecnologia. E essa tecnologia está mais presente no cotidiano dos profissionais dessas empresas, utilizando essa tecnologia para grandes aplicações e ao mesmo tempo que em pequenas empresas elas podem ser utilizadas, por exemplo, um gráfico do Excel. Você coloca um modelo 3D, um recurso 3D, ou no PowerPoint, fica muito mais atrativo e profissional. Em alguns segmentos, como a indústria de games, fica quase impossível hoje desenvolver um bom trabalho com qualidade se não for utilizado um software de modelamento 3D junto com as engines. E com a velocidade que essa tecnologia evolui, podemos dizer que é um trabalho do futuro. Isso aí vai ter muito mercado para esse tipo de coisa. Pois essa dependência dos modelos 3D e seus softwares está cada vez mais evidente, como falei anteriormente. Na indústria metal-mecânica, que compreende indústria automotiva, aeroespacial, naval, indústria agrícola, de peças de reposição, se fala hoje muito da indústria 4.0 e a manufatura aditiva. Então, que podemos chamar também como impressão 3D. E essa dependência se torna muito visível, porque você precisa de modelo para fazer qualquer coisa, modelo 3D. E para isso, eu vou hoje explicar a diferença entre softwares e suas aplicações, porque para a indústria mecânica temos um tipo de software, um tipo de aplicação, para a indústria de games, publicidade, vinhetas, esse tipo de coisa temos outras. Vamos falar dessas diferenças para você poder verificar em qual mercado você se encaixa e para onde você vai correr atrás de cursos, esse tipo de coisa. O importante é você entender que cada segmento possui um software de modelamento adequado para cada tipo de aplicação. Que vai ter biblioteca voltada para aquele tipo de trabalho, vai ter os comandos que vão te ajudar a deixar seu trabalho mais produtivo, mais dinâmico. Então você tem que entender essas diferenças para poder saber para onde você vai olhar. Porque você vai me falar, Augusto, posso fazer uma maquete com CATIA ou com um 3D Max? Sim, você pode, mas ele não é um trabalho produtivo para isso. Porque você vai fazer um trabalho de arquitetura, você vai precisar de biblioteca de árvore, de janela, de porta, e esses softwares não vão ter esse tipo de recurso. E você vai ter que modelar tudo na mão a partir do zero. Então, para arquitetura, você vai pegar um site, um software para arquitetura. Vai correr atrás de bibliotecas para arquitetura. Então, por isso que tem que entender muito bem essa diferença. Vamos falar agora um pouco da indústria mecânica. E, como já disse, na maioria dos casos são empresas automotivas, agrícolas, aeroespaciais, óleo, gás, geração de energia hoje que está muito forte, naval. E os softwares desse segmento, eles têm bastante siglas, a gente costuma fazer, nesses modelamentos 3D. E as mais conhecidas são o CAD, que é o Computer Aided Design, que é traduzindo no pé da letra, é o desenho auxiliado por computador. Tem o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing, que é a manufatura auxiliada por computador, que é onde você pega um modelo 3D e simula a usinagem, simula a solda, simula esse tipo de coisa a partir do modelo 3D. E o CAE, que é o Computer Aided Engineering,
que é a engenharia auxiliar do computador, onde fazemos cálculo de resistência, cálculo de elementos finitos. Então, nesse tipo de segmento, eles procuram esse tipo de software com esse kernel matemático para poder fazer um bom trabalho. Muitos desses softwares utilizados nesse segmento, essas três plataformas, o CAD, o CAN e o CAD, já estão inclusos. Você tem que avaliar porque nem todas são grátis. Você tem que comprar o software para ter essas outras duas plataformas. Você vai ter que comprar um módulo. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E os softwares mais conhecidos nesse segmento, para nós, são o CATIA, da Dassault Systems, o NX Unigraphics, que é da Siemens, o ProE, o Solid Edge, o SolidWorks, que também é da Dassault, Cimatron, o Top Solid, o Inventor, o Fusion 360, o K-Creator e o Alibre. E esses são os mais conhecidos desse segmento. Se eu esqueci algum, por favor, me desculpem. Deixe nos comentários abaixo que a gente vai olhar, verificar. É muito importante a gente saber de todos, porque é bom saber da existência e dar uma olhada para ver como funciona. Então, por favor, me desculpem se eu esqueci de algum. E vou deixar bem claro que nem todos esses softwares estão no mesmo patamar de utilização. Podemos falar que existem alguns que são high-end, outros que são mid-end, que são como se fosse um carro. Você tem padrão A, B, C. Então, cada um tem uma funcionalidade diferente. Eu posso dizer que, por exemplo, o CATIA é um pouquinho mais completo que o SolidWorks, que é da mesma empresa. Então, você precisa avaliar o que você precisa. Eu vou falar isso um pouquinho abaixo. É importante deixar bem claro que esses softwares acima são os que se chamam de modeladores parametrizados, diferentes dos softwares Blender, 3D Max que nós usamos para outros tipos de aplicação. Esses são chamados de parametrizados. Eles são modelados e editados através de cotas numéricas, dimensões, para facilitar projetos, que geralmente vão gerar desenhos de fabricação, depois precisam ser feitas alterações e às vezes a gente reutiliza esses projetos, então fica fácil você ir lá alterar. Ele gera uma árvore de histórico do que você foi fazendo, modelando. Então você pode entrar em cada árvore que está nomeada com o processo que foi feito, se é um revolve, se é um furo, se é cada um organiza da forma que achar melhor. Então você vai lá, preciso trocar um furo M12, você vai lá, já sabe qual é o furo que você tem que trocar, você edita, é muito fácil e é tudo à base de cota. Que depois nós vamos falar desses outros modeladores, que os conceitos de modelagem são diferentes. Então, para deixar bem claro, esses são parametrizados. Esses modeladores CAD, a gente parte de desenhos 2D que nós chamamos de sketch. E a partir desses desenhos 2D, nós aplicamos comandos modificadores para torná-los 3D, que é o caso do Extrude, o Late, Revolve, troca um pouco de nome para cada software. E eles são sólidos, esses softwares. Muitas das vezes começamos a trabalhar com modelos sólidos, diferente dos outros softwares que trabalham com malhas. Também podemos trabalhar com chapariz, mas basicamente são sólidos. E nos nossos tutoriais nós vamos falar também muito de parte e assembly, porque esses modeladores CAD que são utilizados nesse segmento, eles trabalham com esse tipo de conceito, parte e assembly. Nos nossos tutoriais que vamos começar a falar do CATIA, nós vamos falar do CATIA V5R21, nós vamos falar muito de parte e assembly, que é onde nós modelamos e assembly, como o próprio nome diz, nós fazemos as montagens. Então eu vou deixar bem claro, explicar como que funciona a transição de parte e assembly, ou sheet metal. Então isso daí pode ficar tranquilo que vamos falar muito para frente em nossos tutoriais. Esses softwares também possuem recursos de renderização, simulações de montagem, simulações de ergonomia. Muita gente utiliza esse recurso, mas temos que deixar bem todos cientes e bem claro que isso aí são pacotes à parte. Você não vai comprar um CATIA e vai vir todo esse pacote completo.
vai comprar por módulos, mesmo porque não são softwares baratos. Esses softwares variam de 9.000 até 200.000 ou mais. Então, dependendo do que você quer, do módulo que você precisa, eles vão ser diferentes. O preço vai ser bem diferente. Antes de você estar adquirindo um software desse tipo, precisa avaliar muito bem, porque você precisa mostrar para a pessoa que está te vendendo o software o que você precisa. Você precisa entender o que você precisa para avaliar se o software que eles estão oferecendo vai atender sua necessidade ou não. Eu aconselho, se hoje na sua empresa, a maioria das pessoas que trabalham com isso já chega, a empresa já tem o software e você vai ter que usar aquele tipo de software, não tem outra alternativa. Mas vocês, empresas ou profissionais que estão à procura de comprar um software, chama 2, 3, 4 empresas desse segmento e fala, olha, eu preciso fazer isso. E pedir para cada uma delas mostrar como o software delas trabalha com aquele tipo de trabalho, como você precisa avaliar se tem ferramentas para fazer aquele tipo de coisa. E você verifica, porque às vezes você pode estar comprando um software muito caro para uma coisa que é muito simples, ou você está comprando um software muito simples com uma demanda muito alta. Então você precisa avaliar se esse software atende sua demanda. Então é muito importante você fazer isso. Não sair comprando software, pedir para o vendedor ver. Se o vendedor falar, meu software faz, você fala, olha, eu preciso que você mostre então como o seu software faz. Aí você vai avaliar se fica do jeito fácil, difícil, porque se você chama 3 pessoas e eles te mostram como o software deles faz o seu produto, aí você vai ver se é fácil, se é difícil, você vai chamar uma pessoa do sua empresa que entende de projeto, desenho, e ele vai avaliar também se é interessante, se não é. Então é muito importante você avaliar esse tipo de situação antes de estar adquirindo um software desse. E verificar nesses casos, muitas vezes as pessoas precisam usar o CAD e o CAM. O CAD é uma coisa que muito, poucas pessoas utilizam, então não é tão preocupante, mas precisamos entender que o CAD e o CAM são importantes, às vezes os dois trabalharem juntos, e você precisa verificar se os dois estão inseridos no mesmo programa ou se é um módulo à parte que você tem que comprar, que geralmente o CAM é um módulo opcional, então precisa ser avaliado isso também. Então era isso. Nessa parte de indústria metal mecânica, era isso que eu queria falar a respeito desses softwares 3D. Fiquem atentos que nós vamos ter muito conteúdo a respeito do CATIA. Nós vamos ensinar desde o básico até comandos avançados. Vamos ensinar a trabalhar com interações de CATIA e Excel para você poder ter um trabalho dinâmico, poder reutilizar projetos com um clique de 2, 3 botões. Antes de mudar de tipo de software de modelamento 3D, falar dos outros tipos, é preciso deixar bem claro que esses softwares são poderosos recursos e ferramentas, então você precisa estudar bastante. Vai treinando e conforme você vai evoluindo, você vai aumentando o nível de dificuldade do que você precisa fazer. Então, dedique-se e você vai ver que daqui 5, 6 meses você já vai trabalhar bem com esse tipo de software. Agora nós vamos falar do segmento de games, CGI, VFX, desenhos animados, personagens 3D. Podemos incluir também o segmento de publicidade, logos, vinhetas e animações. Nesses segmentos, como nos outros, existem vários tipos de software. O 3D Studio, o Blender, o Maya, o Cinema 4D, o Houdini, ZBrush, o Modo e o Rhinoceros. Se eu esqueci de algum, também me desculpe, mas esses são os mais conhecidos e é o que eu tenho conhecimento. Esses tipos de software eles possuem poderosos recursos de simulações, de renderização, de modelamento e animações, deixando o seu trabalho cada vez mais realista. Esses modeladores, ao contrário dos softwares que nós chamamos de CAD, na maioria dos casos nós já começamos a modelar a partir de formas 3D existentes, como cubos, esferas, cones, e nós vamos aplicando os modeladores, modificadores, para deixar eles de acordo com a nossa necessidade. Em alguns casos também podemos modelar a partir de desenhos 2D, porém são desenhos pré-definidos, círculos, quadrados
ou curvas que não precisamos utilizar dimensões e cotas para poder fazer esse tipo de alteração. Nesse caso também, podemos dizer que não é necessário trabalhar com proporções exatas. A gente fala que é 1, 2, 3, mas não precisamos falar que é centímetros, metros, no primeiro momento. Então, você não precisa trabalhar com cotas. Em nossos tutoriais, nós vamos utilizar o Blender, que está na versão 2.8. O Blender é um software utilizado em todo o planeta. Trabalho de animação 3D, modelagem, ele tem vários recursos e uma produção de alto nível. Alguns anos atrás existia uma grande reclamação que ele era difícil de usar, sua interface não era intuitiva. Hoje mudou muito. Se você abrir o Blender, é um software bem completo, muito fácil de utilizá-lo. Você vai ver que os comandos, os ícones, está tudo bem intuitivo, principalmente nessa versão 2.8. E um fato muito importante é que o Blender é totalmente grátis. Ele é feito por uma indústria tipo org, são pessoas bons profissionais e eles disponibilizaram o Blender para todos utilizar esse software. Ele está numa versão 2.8 beta, mas eu acho que, pelo que eu ando lendo, ele já está nos seus ajustes finais. Então eles informam no site que é uma versão beta, que tem alguns problemas. Você vai poder usar o 2.79, que não tem problema nenhum, mas a interface é bem diferente. Então, quem começar a trabalhar com o Blender, eu aconselho já a ir trabalhando com o 2.8. Se você não necessita dele para trabalhar, você vai começar a fazer um treino, um teste, eu já indico para você trabalhar com 2.8. Tem versões para 64 bits, 32 bits para Windows, tem versões para Linux, tem bastante alternativa lá. E nesse Blender novo, na versão 2.8, tem um recurso chamado Eevee, que é uma renderização em tempo real, que é muito legal. Então vale a pena conferir. Eu vou deixar no card abaixo o link do site blender.org. Além dos softwares, lá tem bastante informação legal. Então tem informações de como usar o software, tem alguns tutoriais, então é bom você visitar o site e dar uma olhada. E depois de falando desses softwares, a gente precisa lembrar que também você pode imprimir em alguns softwares desse os modelos 3D em impressoras 3D. Então temos um campo vasto de trabalho nesse segmento que ainda vai ser desenvolvido. Pode fazer trabalhos de customizações, de poder imprimir logo em 3D, podemos fazer brindes, brinquedos para criança. Imagine, futuramente os mais criativos vão poder modelar até os seus próprios brinquedos, você já imaginou? Então é isso, pessoal. O que eu tinha de falar nesse segmento são somente dicas, só para as pessoas terem uma ideia do que vão encontrar nesse segmento. E vou fazer bastante tutoriais a respeito do Blender 2.8. Então continue acompanhando o canal. E agora vamos falar um pouquinho de outro assunto. Com a expansão do segmento 3D, nós não podemos deixar de fora ferramentas importantes como o pacote da Microsoft, o Office, que na sua última versão, que é o 2016, o 365, ele inseriu o recurso de colocar imagens 3D em seus programas, deixando softwares como o PowerPoint bem mais atrativos. Eu não estou falando de colocar imagem de perspectiva dentro desses softwares e deixar lá. Estou falando que você pode, lá dentro desse software, rotacionar, dar zoom, girar a imagem, ver por vários ângulos. Então está muito legal. Eu estou falando isso porque no nosso canal nós vamos falar muito de apresentações de impacto em PowerPoint, que é uma ferramenta de apresentação que está cada vez mais presente no mercado. E hoje, quem não precisa fazer uma apresentação além do seu trabalho, tem que fazer uma apresentação para uma equipe, para um gestor, mostrar o seu produto para um cliente. Então nós vamos falar um pouquinho disso também. E ainda a coisa fica mais interessante porque nós podemos fazer um modelo 3D no CATIA, no Blender, outro software que você utiliza, inserir esses modelos diretamente no PowerPoint, tem as suas extensões que ele pode exportar e no PowerPoint que você pode importar, nós vamos falar muito disso. Então se torna uma ferramenta muito importante com um alto nível de profissionalismo. E para esse tipo de trabalho, para estudantes, a Microsoft tem recursos também para você não consegue trabalhar com CATIA, um Blender, um 3D Max,
Tem recursos para você desenvolver alguns modelos 3D no 3D Paint, que é uma ferramenta muito legal que está no Windows 10, e o 3D Build. Eles são softwares mais simples, mas também tem uns recursos muito interessantes, vale a pena avaliar. E quem trabalha com 3D Paint tem um site que está diretamente linkado com PowerPoint, Excel, Word, que quando você pede para inserir o modelo 3D, você pode procurar a partir da internet e ele vai buscar nesse software modelos prontos, que é o Remix 3D. É um site onde você pode fazer inscrição, você pode fazer download de modelos 3D, pode fazer upload, você pode colocar os seus modelos lá para utilizar em trabalho não comercial. É muito legal. E lá tem muito desse tipo de modelo 3D que a turma chama de low poly agora. Então, se você tiver um PowerPoint, um Excel, entra lá, pede para baixar os modelos 3D a partir da internet, que você vai ver que são muito legais e você tem muitas opções para trabalhar, então vale a pena conferir. E falando em comunidade, se você pensa em trabalhar realmente com modelos 3D, seja modelando, utilizando os modelos, é muito importante você entrar em comunidades 3D. Por quê? Você vai falar, José, mas eu preciso das comunidades? Não é questão de precisar. Lá você vai ver o trabalho de outros profissionais, avaliar o que você está fazendo está legal, verificar qual o seu nível de conhecimento e criatividade. Nessas comunidades, se você fizer a inscrição, você vai poder fazer downloads e uploads também. Vale a pena, porque você pode ver muita coisa legal. Não estamos falando de copiar trabalho de ninguém, mas você pode ter parâmetros para começar a desenvolver seu trabalho e o pessoal te recebe muito bem. Você pode seguir artistas, pessoas criativas dessa comunidade de modelamento 3D e você pode ter ideias a partir dessas ideias. Tem um que eu gosto muito e utilizo, que é o GrabCAD, e vou deixar o link no card abaixo. É muito legal você conferir. Por último, vamos falar um pouco dos softwares CAD 2D, que é a base de quem trabalha com softwares CAD 3D. Todo mundo começou em 2D. Nós da velha guarda, que começamos com pranchetas, réguas e tintas nanquim, passamos por essa fase de desenhos CAD 2D, lá onde tínhamos que imaginar vistas, cortes e por toda a nossa criatividade em prática, nós tivemos que aprender a trabalhar com esses softwares. O mais famoso, que todo mundo deve conhecer, é o AutoCAD da Autodesk, que deu nome para esse mercado, que trouxe esse software e que deixou esse tipo de software muito bem conhecido. E quanta saudade de instalar esse software que tinha 14 disquete e chegava na versão 14, que tinha que instalar, demorava 2 horas e se chegava no 10º disquete dava problema, tinha que instalar de novo. Mas hoje a tecnologia evoluiu, está muito diferente, mas esse software foi um marco mesmo nesse tipo de trabalho. E como todos os outros softwares têm concorrentes também, então nós temos o GStarCAD e o que nós vamos utilizar é o DraftStag, que é da Dassault Systems, que é a mesma desenvolvedora do CATI e do SolidWorks. Esse software é free, ele tem uma versão paga com recursos como bibliotecas, mas a versão free é muito boa. Eu, sendo um usuário de AutoCAD há mais de 14, 15 anos, me adaptei muito bem com esse software. Ele é muito intuitivo e os comandos são praticamente os mesmos. Então, quem precisar utilizar esse software vai ver que ele é muito similar. E, saudosismo à parte, hoje nós ainda utilizamos muito esse tipo de software, porque nós temos muito mais de 2 décadas de bancos de dados em desenhos 2D com esse tipo de desenho CAD, tipo DWG, DXF. E fica muito fácil e rápido você trabalhar, né, puxando o desenho 2D dessa plataforma. É um recurso interessante que torna o trabalho muito dinâmico. Você pega desenhos 2D, importa para o modelador 3D e trabalha a partir do desenho 2D, que é muito mais produtivo. Você só precisa pôr as cotas, parametrizar, mas as linhas já vão estar lá. Às vezes, alguns raios ou chanfros eles não são reconhecidos, mas isso você pode refazer, é um pouco mais rápido. E no nosso canal, eu vou falar algumas dicas desse software que é muito legal. E abaixo no nosso card eu vou deixar o link para o download desse software. Vale a pena conferir. Bem, amigos designers, esse foi um vídeo para mostrar a diferença dos tipos de modelo 3D, falar um pouquinho de designer, falar um pouquinho de desenhos CAD, PowerPoint.
Não falamos de todos, principalmente da parte de arquitetura, design de interiores, construção civil, que tem uma infinidade de software para esse segmento. Eu falei um pouco dos segmentos que nós vamos aprender nos nossos tutoriais no canal. O nosso canal é novo, nós estamos fazendo tutoriais voltados porque as pessoas precisam. Se você tem um problema, uma dúvida ou alguma coisa que você gostaria que nós colocássemos no nosso canal, você pode falar, deixa nos comentários abaixo que nós vamos procurar fazer tutoriais voltados para você. Obrigado. Então, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa um like, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho para toda vez que nós postarmos um vídeo novo você receber a notificação. Se você tem alguma dúvida ou algum problema, deixe nos comentários abaixo que vamos procurar fazer os tutoriais voltados para o seu problema. E não se esqueça, seja sempre um multiplicador. Valeu!